Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria de me manifestar novamente a respeito do assunto que nós decidimos agora há pouco discutir na Comissão de Constituição e Justiça amanhã cedo. Mas é interessante que a população tenha conhecimento do por que nós protelamos essa votação do projeto de lei e por que eu, particularmente, apresentei uma emenda modificativa, supressiva, e que eu respeito e acato o parecer de inconstitucionalidade do nosso consultor jurídico, mas o objetivo principal disso é para defender os interesses do município. O município não pode ser saqueado. Na minha opinião, isso aqui está havendo um saque dos cofres da prefeitura para indenizar uma área, sem falar quem foi o autor disso, né? Que é aquele bando de ecochato. Volto a repetir, esse grupo de pessoas que dominou o nosso município aqui por um bom período, olha só o prejuízo que ele está causando para nós agora. Então, o proprietário, vamos contar um pouquinho da história. Ali é uma gleba de terra de quase 600 mil metros quadrados, em que um cidadão, o senhor Amâncio Pinheiro, sargento da Polícia Militar aposentado, meu amigo, ele entrou com uma ação de uso capião, porque ele sempre cuidou daquela região. E o Amâncio, infelizmente, não estava vivo quando obteve o sucesso em que ele ganhou a ação de uso capião. A família do seu Amâncio, ela com dificuldades financeiras, para poder arrumar a documentação daquela área, com parcelamento, com desmembramento, enfim, ela acabou vendendo parte daquela área para determinadas pessoas. E aí a família conseguiu e se acomodando, e ficou com um pedaço de uma área, ficou com o restante de uma área, que ao final ela também acabou vendendo por um valor bem abaixo do que hoje está sendo indenizado esse cidadão aqui. Esse cidadão com a sua esposa, eles também foram um dos compradores. E eles compraram isso com a expectativa de ter ali um empreendimento imobiliário. Só que, de repente, olha só uma coisa, a vereadora Chiara me mostrou um processo que ela está em mãos, em que o pedido para parcelamento de solo, ou seja, o pedido para fazer um loteamento, fazer um empreendimento, foi em 2006. Não tinha lei do cerrado, não tinha APA, não tinha área de relevante interesse ecológico, não tinha nada. E a prefeitura, já naquela época, já indeferiu o pedido. Mas por que a prefeitura indeferiu algo, sabendo que ali não tinha nenhuma restrição? Porque a restrição estava para acontecer, porque os ecochatos já estavam preparando o terreno para transformar aquilo ali numa área de relevante interesse ecológico. Aí, conseguiram, no plano diretor participativo de 2008, inserir o artigo 66, em que fala que aquela área e outras áreas da cidade é de relevante interesse ecológico e lá não se pode fazer nada. Ou seja, não pode parcelar. Os proprietários, inconformados com aquela indeferimento e com aquela mudança e alteração na legislação, entraram com uma ação de indenização contra a prefeitura. E isso foi em 2013 que eles entraram com a ação. E agora, a justiça, em primeira instância, em segunda instância, reconheceu o direito daqueles proprietários, falando assim, olha, vocês, de fato, devem ser indenizados. E o valor, que se chegou a 32 milhões... Nós temos lá um laudo de um perito oficial, nós temos uma anuência, uma concordância de um funcionário da Prefeitura Municipal, que simplesmente não se opôs ao valor apresentado. E aí a Justiça, obviamente, pegou e falou, bom, já que está em comum acordo, então esse é o valor a ser indenizado. E agora nós vamos pagar aí quase 32 milhões. Acontece que agora, nos 45 minutos do segundo tempo, nós descobrimos ali no processo de execução, que os proprietários da área, o casal, venderam 60% da sua área, do seu crédito,
Se o crédito é de 32 milhões, 60% é em torno de 18, 19 milhões. Eles venderam isso por 600 mil reais para um outro cidadão chamado Ricardo Luiz Robini Pinto. O Ricardo, obviamente, fez um grande negócio, ganhou na Mega Sena. Ele paga 600 mil e tem um crédito de 18 milhões. Até eu queria fazer esse negócio, doutora Thelma. Até eu queria. Mas eu não tenho dinheiro nem dos 600 mil, né? Mas eu gostaria de ter, pelo menos, sido consultado por esses dois proprietários. Então, onde que está o problema aí que nós vemos? Se ele pegou e reconhece que a área dele, 60%, vale 600 mil, 100% vale 1 milhão. Por que ele não ofereceu para a prefeitura por 1 milhão? Ou por que ele não renunciou o valor da indenização de 32 milhões? Porque tem má fé. Na minha opinião, tem má fé. Coronel. Muito obrigado, senhor presidente. Uma questão de justiça, precisamos dar o mesmo tempo a todo mundo. Era só isso, senhoras e senhores.